Vamos fazer aquela revisão? Vamos lá. A Clévia já disse que a gente vai continuar aí fazendo a revisão. Então vamos lá fazer a revisão aí na tela para vocês, a aula 34.2. Aula 34.2. Nós estamos vendo sobre a ditadura militar no Brasil, a parte 2 da ditadura. Esse processo de transição aí. O governo da junta militar. Doente Costa Silva foi substituído por uma junta militar formada pelos ministros Aurélio de Lira Travares, que era do Exército, o Augusto Rademacher, que era da Marinha, e o Márcio de Souza Melo, que era da Aeronáutica. Essa junta militar aqui, ela vai enfrentar um período conturbado, porque o Costa Silva vai sair doente, mas os militares não querem entregar o poder para o civil, querem continuar os militares. Aí, nesse período, vai surgir o MR8, a LN, que vão sequestrar o embaixador norte-americano, e aí os militares vão aproveitar para implantar a Lei de Segurança Nacional. Sabe a Lei de Segurança Nacional que está sendo discutida até hoje no Congresso? Que foi derrubada do Congresso, lá a Lei de Segurança Nacional? Pois é, ela é criada lá nesse momento e ainda estava em vigor até hoje. Só agora ela houve a modificação da Lei de Segurança Nacional. O Brasil de Médici, o mais duro e repressivo do período, conhecido como Anos de Chumbo. No governo desse cabra aí. Garratzu Médici. Garratzu Médici. Muitos professores, políticos, artistas, escritores são investigados, presos, torturados e exilados do país. É instituído o DOI-CODE. O DOI-CODE aí que vai ser uma linha dura de investigação, de controle contra qualquer manifestação contra o governo militar. Uma dessas manifestações vai ser a guerrilha do Araguaia, uma resistência armada no Araguaia que vai ser combatida com mão de chumbo. As pessoas vão ser presas, torturadas, mortas e desaparecidas do Araguaia. Temos aí depois o governo de Geisel. Geisel é no governo de Geisel que começa um processo lento, gradual e seguro nessa transição para a democracia. É o Geisel que acaba com o ato institucional número 5, com a AI-5. Fim do milagre econômico, insatisfação popular, crise do petróleo, recessão mundial, crédito de empréstimo internacional continua. A alinhadura promove ataques clandestinos ao membro da esquerda. Então, a alinhadura não queria essa abertura lenta, gradual e segura. Aí chegamos ao último presidente militar, João Batista Figueiredo. Nós temos uma relação com ele porque é no governo de João Batista Figueiredo que ele vai nomear o Jorge Teixeira aqui para Rondônia. E o Jorge Teixeira foi nomeado para criar o estado de Rondônia. Saímos de ser território federal de Rondônia e nos transformamos em estado de Rondônia. É no governo de João Batista Figueiredo. A vitória do MDB nas eleições de 1978 começa a acelerar o processo de redemocratização. É no governo de João Batista Figueiredo que nós vamos ter a lei de anistia. Mas também a linha dura vai aproveitar e vai fazer uma carta-bomba e um ataque no Rio Centro para tentar culpar a esquerda. Em 1979, o governo aprova a lei que restabelece o pluripartidarismo no país. Então, Figueiredo abre mais ainda o processo de redemocratização com isso daí. Aí, meus queridos alunos, acaba o governo militar. Nós temos aí o movimento da Direta Já. A Direta Já não consegue êxito no seu movimento. Por quê? A eleição continua sendo pelo colegiado. Mas mesmo sendo pelo colegiado, quem vai ser eleito no colegiado vai ser um civil, Tancredo de Almeida Neves. Só que Tancredo de Almeida Neves não assume, fica doente, não consegue assumir o poder. Quem vai assumir o poder no lugar dele vai ser José Sarney, que se torna o primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura militar. Faça uma atividade que a gente já volta. E aí? A atividade estava fácil, difícil? Estava tranquila, né? Pois é. Eu vou agora fazer a correção com vocês dessa atividade para que não haja nenhuma dúvida
Nenhuma dúvida. Vou fazer a correção com vocês. Vamos lá? Na atividade? Atividade de sala. A gente começa com a primeira atividade. Em agosto de 1969, quando o presidente Costa e Silva adoeceu, gravemente, ficando impedido de exercer o governo, o poder foi. O que acontece com o poder no Brasil após a doença de Costa e Silva? O poder foi devolvido ao grupo político civil rival do governo Goulart, que havia apoiado o golpe de 64. O governo foi exercido por uma junta militar de 3 armas, devido à desconfiança dos militares em relação aos civis. O governo foi passado ao vice-presidente civil Pedro de Aleixo. O Pedro Aleixo era o vice de quem? Era o vice do Costa e Silva, o Pedro Aleixo. E o Pedro Aleixo era um civil. Será que o governo foi passado a ele, que reabriu o Congresso Nacional fechado pelo AI-5? Letra D. Delegado ao Congresso Nacional até a eleição de General Médici para o novo mandato? Ou, letra E, equilibrada entre a Arena e o MDB, que passaram a exercer o poder de forma colegiada. Meus queridos alunos, Costa e Silva tinha sido eleito pelo colégio eleitoral lá para presidente. Costa e Silva tinha um vice que era civil, Pedro Aleixo. Com a doença de Costa e Silva, como diz qualquer constituição, o vice deve assumir. Só que os militares estavam muito desconfiados com os civis. Disseram, se a gente entregar o poder para o civil, a gente não pega mais esse poder de volta. Então os militares, eles resolveram não entregar o poder para o civil, não entregar o poder para o Pedro Aleixo. Os militares resolveram criar uma junta militar com as 3 armas, Marinha, Exército e Aeronáutica, para governar o Brasil até que houvesse uma eleição e Médici fosse eleito pelo colégio eleitoral e os militares continuassem no poder. Então, é assim que se está o Brasil nesse momento. Processo democrático quase nulo. O AI-5 em todo o seu vigor. Habeas corpus não existia. Congresso fechado pelo AI-5. Pois é, assim está o Brasil. Então a resposta correta dessa daí é justamente a letra B. O Exército é exercido por uma junta militar de 3 armas, Marinha, Exército e Aeronáutica, devido à desconfiança dos militares em relação aos civis. Vamos para a próxima aí? A número 2, ela fala o seguinte. O movimento pelas diretas já, que levou milhões de brasileiros às ruas, reivindicava. O que reivindicava o movimento das diretas já? Vocês têm ideia qual era a reivindicação deles? Ele reivindicava o fim da ditadura militar por meio de eleições para a presidência da República, ainda naquele ano. Ele reivindicava a realização das primeiras eleições municipais e estaduais desde o golpe de 64. Ele reivindicava o pluripartidarismo, uma vez que até aquele momento as eleições eram disputadas entre 2 partidos, Arena e MDB. Ele reivindicava o direito do voto feminino e do voto do analfabeto proibido pelos militares desde 64. Ou eles reivindicavam o fim do senador biônico, que era indicado pelos generais para ocupar o lugar de destaque no Senado. O que eles reivindicavam? Direta já. A direta já, ela queria que se encerrasse o período da ditadura militar. Ela queria o voto direto. Ela queria poder escolher o seu presidente da República. Queria que a emenda Dante de Oliveira, ela queria fazer isso. Ela queria possibilitar a escolha direta dos brasileiros de seu presidente da República. Ainda naquele ano eles queriam. A emenda Dante de Oliveira não passou. Não passou.
não foi aprovada. Então, continuou-se escolhendo o presidente indiretamente. É aí que nós vamos ver que esse quadro ele só vai ser mudado em 1988, com a nova Constituição brasileira, a Constituição de 88. Então, a resposta correta daí é justamente a letra A, o fim da ditadura militar por meio de eleições para presidente da República ainda naquele ano. Vamos para a terceira? 1969. A junta militar escolhe o novo presidente, o general Emílio Garrastazu Médici. Novo presidente, esse general. Seu governo é considerado o mais duro e repressivo do período conhecido como Anos de Chumbo. Pode-se dizer que são características do governo Médici. Quais são as características do governo Médici? Podemos dizer. Quais são as características? Vocês sabem me dizer quais são as características do governo Médici? Na aula nós vimos essas características. Médici, ano de chumbo, gente. Ano de chumbo. Nós vamos ter ali uma oposição muito grande. E ele trouxe algumas características que nós trabalhamos na aula que mostra que era um ano de chumbo. Letra A, B, C, D ou E, na tela para vocês. Qual a resposta correta? Repressão e luta armada política de censura? Muitos professores políticos e músicos artistas e escritores são investigados, presos, torturados e exilados no país? É criado o DOI-CODE, Departamento de Operações e Informações, e ao Centro de Operação e Defesa Interna, que atuava como Centro de Investigação e Repressão do governo militar? Departamento de Operação e Informação, Centro de Operação e Defesa Interna. Ganha força no campo a guerrilha rural, principalmente no Araguaia? Ou todas as alternativas estão corretas? Pessoal, guerrilha, DOI-CODE, perseguição às pessoas que pensavam diferente, professores, intelectuais, artistas, censura, isso tudo é característica desse novo governo, desse governo Médici. Governo que está, neste momento, tomando conta do Brasil. Foi os anos de chumbo. Então, por isso que nessa daí, todas as alternativas estão corretas. A resposta correta é a letra E. Todas as alternativas estão corretas. Todas as alternativas estão corretas. Então, é a letra E, meus queridos alunos. É a letra E nessa daí. Tá bom? Vamos lá para Se Liga no Enem, né? Agora vamos para a hora do Enem. O período que vai de 1969 a 1973 ficou conhecido como a época do milagre econômico. O PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro, crescia na taxa de 12% ao ano, enquanto a inflação beirava 18%. Com investimentos internos e empréstimo do exterior, o país avançou e estruturou uma base de infraestrutura. Todos esses investimentos geraram milhões de empregos pelo país. Podemos afirmar que as consequências desses empréstimos estrangeiros, nesse período do milagre econômico, geraram para o futuro do Brasil foram um subsídio
desenvolvimento que levou à queda da desigualdade social com benefícios presentes até hoje no Brasil? O Brasil passou a combater a corrupção com o lema Deus, Pátria e Família e com isso pagou a dívida externa? O Brasil abriu espaço para a vitória do MDB nas eleições de 1978. Então começa a acelerar o processo de democratização e finalmente a inflação foi controlada e a dívida externa paga? Geraram uma dívida externa elevada para os padrões econômicos do Brasil. Em 1964, a dívida externa brasileira somava 3,294 bilhões. Já em 1985, final do governo militar, depois de 21 anos, a dívida já era de 105,71 bilhões. Ou seja, cresceu 32 vezes durante o governo militar. Ou letra E, gerou só prosperidade e igualdade social. Milagre econômico. Mas na economia não tem milagre, gente, infelizmente. Na economia tem planejamento. Dentro da nossa casa, gente, se não tiver planejamento, a gente fica à mercê de determinadas questões externas. Milagre econômico. Milagre econômico que aconteceu, mas que por trás nos trouxe uma dívida externa e uma inflação de 3 dígitos. E uma crise que o Brasil vai passar, que vai ser reflexo por muitos e muitos anos no Brasil. Inclusive de dívida externa essa que nós pagamos até hoje, que veio desse período militar. Herança que nós pagamos até hoje. Então, não houve milagre econômico. Houve um endividamento grande. É como se você fosse ali no banco, pegasse dinheiro emprestado no banco, comprasse um carro. Olha o milagre de Deus, me deu esse carro. E a dívida ficasse no banco. A dívida ficasse lá. A dívida ela precisa ser paga, senão aquele carro que você tem seria tomado. Assim foi chamado milagre econômico. Foi algo que não existiu de fato. Existiu uma dívida externa deixada. Então, a questão correta dessa aí é justamente a letra D. A letra D. Gerar uma dívida externa elevada para os padrões econômicos do Brasil. Em 1964, a dívida externa brasileira somava 3,2 bilhões. Já em 1985, ela já estava em 105,171 bilhões. Ou seja, cresceu 32 vezes durante o governo militar. E eu tenho um material complementar para a próxima aula. Eu queria que vocês assistissem o documentário Memória da Ditadura no Brasil. Desculpa, a próxima aula não, para essa aula. Memória da Ditadura no Brasil. Assista esse documentário. Vocês vão gostar. Não esqueça de fazer isso aí. Meus queridos alunos, chegamos ao final de mais uma aula, mas a próxima aula promete. A aula 35 eu estarei novamente com vocês. Então, me aguarde lá que a gente vai estar junto. Grande abraço.